E como é que olha para a cultura africana? Como é que olha para a essência africana nos últimos tempos? Uma vez que não há nenhum país, ou nenhum país não, são poucos países, a maior parte dos países africanos, todos eles foram colonizados ou uma colonização direta europeia ou uma colonização indireta asiática. Aliás, nós podemos verificar que algumas casas moçambicanas que nós temos aqui em centros urbanos são de Ásia ou de África. Se encontrar uma palhota aqui, as pessoas começam a olhar com desdém. Como é que a gente pode, de certa forma, manter a nossa essência enquanto africano sem necessariamente sermos olhados com desprezo? É uma boa questão. Na verdade, a africanicidade, ou seja, a tradição nossa, é o nosso maior tesouro. É aquilo que nos identifica como seres humanos, é aquilo que nos identifica físico e espiritual. Hoje em dia, se formos a verificar, perdemos muito dos nossos valores, simplesmente pelo facto de gostarmos mais de apreciar o que os outros vêm nos mostrar e que aquilo que nos mostram em algum momento nos dá uma crença de práticas que eles tenham simplesmente aquilo que nós vemos e que eles não tenham práticas tradicionais deles. Se for a ver, meu caro, Moçambique é um dos países que mais consome o que é dos outros do que o que é dele mesmo. Falo no sentido cultural. E é aí onde nos perdemos mais. Estava a dar um belo exemplo aqui sobre a existência de uma palhota dentro de uma casa, dentro dos bairros urbanos. Praticamente hoje em dia, se você for a ver uma palhota em casa de alguém, a palhota representa curandeiro. O curandeiro representa diabo, o agente satânico. É a percepção que nós fomos bebendo ao longo do tempo. Isso seria o mesmo, por exemplo, que você nascer uma criança e chamar aquela criança de dinguizuaio. É um nome tradicional e que um nome que faz sentido daquilo que é a nossa essência como africanos. Se você nasce uma criança hoje, dá um nome tradicionalmente africano, é uma criança diabolizada, é uma criança que já carrega, como dizem as outras setas existentes, né, no país, seria uma pessoa que foi oferecida o nome de um demônio, o nome de um nome satânico. É assim como nos dão a perceber e nós, infelizmente, acabamos bebendo muito disso. Mas se for a ver, voltando no tempo, as casas que nós tínhamos a nível do globo eram casas a modo de palhota. O homem, quando sai das cavernas, adotou a palhota como a casa mais civilizada que tanto existia. No entanto, que nos países onde há muito gelo, temos, por exemplo, os esquimós, aquilo que eles têm, aquelas casas feitas de gelo, se você for a ver bem, são casas em forma de palhota. E a palhota representou aquilo que foi a vida e a tradição de muitos países, principalmente africanos. Agora, para mim seria muito normal eu ter uma casa moderna, mas também, se eu quisesse ter uma palhota, é representação da minha tradição, que é aquela que eu espero que não mora, por ser o maior tesouro que eu tenho, então eu pudesse ter lá como minha bandeira da minha africanicidade. Mas por causa dessa diabolização da tradição africana ou das nossas tradições pelo surgimento da religião cristã, eu vou pôr assim. Porque a religião cristã parece que quando ela chega, veio a diabolizar tudo aquilo que tinha a ver com as tradições nossas e passou a nos centrar na parte imperial. Porque para mim o sistema cristão que nós temos é um sistema baseado no imperialismo. Então, há muita política que lá entrou que nos fez nós perdermos a nossa identidade da nomenclatura e nos fez perder a nossa identidade tradicional. Hoje em dia, temos casos, por exemplo, daquilo que era a forma de como nós conseguíamos nos comunicar com a nossa ancestralidade, porque hoje, atualmente, já não se acredita realmente que seja bom você ajoelhar ali e fazer aquela convocação que nós sempre aprendemos a fazer, que é essa conexão que nos dá com a nossa ancestralidade. Porque já disse que uma vez que você faz aquilo, você está a entrar em sendas demoníacas. Então, essas práticas, quando elas moram, enquanto são fundamentais na nossa vida, quebram aquilo que é o bom elo de equilíbrio social. É daí que começamos a ver muito desequilíbrio nas nossas vidas,
na verdade, há uma crise muito grande, porque aquilo que é tradição, que é origem, é a base da pessoa, essa parte cumpre-se sempre. Mas há quem diz que, por exemplo, as sociedades nunca foram permanentes, elas foram um pouco meio deficitárias. E a necessidade, por exemplo, de voltarmos a nós mesmos enquanto africanos, não passa necessariamente em termos de uma palhota ou ficamos em cadeiras como este aqui, passa obviamente em modernizar. Por quê? É um erro que nós bebemos, mas que é uma coisa que realmente é espantosa. Olha, eu estive na Alemanha. Na Alemanha, tu apanhas uma casa muito mais africana num país europeu do que aqui em África. O que nós fomos ensinados a não consumirmos de nós, o estrangeiro é que consome mais. Esse tipo, por exemplo, de cadeira em que nós estamos sentados nela, é um trono de alta escala. Mas que se alguém, por exemplo, tem a percepção de que sentar numa cadeira dessas, usar um chapéu de palha, usar uma pele tradicional, já é aproximá-lo ao demônio ou a práticas diabólicas, tu não vais lá. E se eu, como pai, não tenho uma identidade de preservar a minha cultura, a minha tradição e valorizar, todos aqui são as minhas relíquias espirituais. O que vai acontecer? Eu vou ensinar essas práticas aos meus filhos e os meus filhos vão ensinar aos deles e daí vamos começar a ter uma queda daquilo que é a nossa identidade espiritual, que é a nossa cultura como tal. Olha, eu digo exemplo de uma coisa muito clara. Eu gosto da ideia de um homem africano ou uma mulher africana que tenha orgulho de amarrar a capulana e se considerar realmente uma mulher que entende qual é o valor da capulana. Um homem ou uma mulher que usam as peles da tradição e andem junto com as suas pulseiras e tudo mais, porque aquilo faz um reencontro entre você e a espiritualidade que te viu você vir ao mundo. Infelizmente, não é o que nós temos. Talvez seja mesmo o que estava a referir há pouco tempo sobre a diferença dos países que colonizaram a África. Porque realmente falando, o Portugal que colonizou muitos países africanos, não só lhes roubou a alma, mas roubou-lhes também todo o valor daquilo que é a sua natureza como pessoa. Veja só um exemplo. Nos países onde não foi o colonizador português que lá passou, que muitos até acabam me percebendo um pouco mal, pensam que tenho um problema com o português, não tenho. Eu até gosto de Portugal, vou com muita frequência quando posso, mas a história do Portugal com países que passou lá o português não deixaram nada. Roubaram a tradição das pessoas, roubaram a espiritualidade das pessoas e implantaram algo lá que é uma coisa que se você sai daqui de Moçambique, vai a Portugal, parece estar a ir para o mesmo país. Mas a ideia da espiritualidade não é uma ideia do ser humano. O ser humano em si é um ser espiritual. Até que ponto Portugal tenha roubado a espiritualidade, até que ponto Portugal tenha roubado aquilo que é nossa essência. Vou dar exemplos um pouco tristes, mas que são reais. Muitos países que tinham condições deles poderem terem desenvolvido por si mesmos, quando Portugal saiu, tirou tudo. E deixou lá um espírito de arrogância e da falta de empatia uns pelos próximos. Então, o que acontece? Onde há arrogância, há falta de empatia, não há uma sociedade bem construída, porque eu não entendo aquilo que é a necessidade do trem. Veja, por exemplo, se você sai daqui, vai, por exemplo, para um país colonizado pela Inglaterra, por Índia, por outros países em diante, são países que adotaram aquilo que é a cultura do vindor, nesse caso do colonizador, mas preservaram as suas culturas bases. Hoje nós aqui diabolizamos o Kupata, mas o Kupata é forma de nós comunicarmos com a nossa ancestralidade e essas pessoas leem a mesma Bíblia cristã que nós temos aqui, mas eles dividem as coisas. Quando é para fazer aquilo que é a tradição deles, eles fazem com maior orgulho. E não há discriminação quanto a isso, porque eles foram educados a aprenderem a mudança que o outro trouxe, mas a preservarem aquilo que são os seus valores. Palhotas, por exemplo, na África do Sul, se tu entras, apanhas uma mansão bem feita, mas tem uma palhota lá ao lado. Não há curandeiro. Na tradição nossa, nós como seres viventes, nós já vinhamos com essa formação de ter uma casa tradicional que é histórica. E veja que o mesmo gesto que eu estou a falar da África do Sul, você apanha em muitos outros países, você apanha homens ricos, empresários, que quando chega a uma altura, eles descem do trono da modernidade, andam descalços, de peles e respeitam os seus valores.
Hoje em dia, se me apanham eu a cheirar a pé, dizem que é coisa de curandeiro, é coisa de feiticeiro. Mas olha que é uma tradição de muita gente. No entanto que são pessoas um pouco mais alegres, mais livres espiritualmente, mais empáticas e mais desenvolvidas, porque não perdem a identidade espiritual, que é essa que estava a me perguntar. Ter a perda de identidade espiritual é você esquecer de tudo aquilo que você é, para se tornar naquilo que alguém veio te ensinar a ser. E que você nem sabe qual é a essência daquela pessoa. Essas pessoas que vieram nos ensinar a diabolizarmos nossas práticas, eles têm essas práticas que eles fazem, porque não existe ninguém que não tenha tradição, e algumas dessas coisas eu tenho muita matéria que vou partilhando aqui, com base na digressão que eu fiz pela Europa, onde eu vou procurar perceber se na verdade o negro é o único que tem essas práticas tradicionais, as outras etnias não têm, e eu fui me espantar. Nós temos práticas iguais e temos ações feitas a tempos e recordes iguais, mas nós viemos a ser desviados pela colonização, e a colonização saiu ela física e ficou a neocolonização, que é essa mais pior, porque cada dia que passa nos perdemos aquilo que são